Está no ar Teses e Dissertações, um programa que é transmitido em múltiplas plataformas, TV a cabo, via satélite, pelo YouTube, e que tem por objetivo discutir, debater teses e dissertações apresentadas em programas de pós-graduação estrito sensu, de mestrado e doutorado. Hoje nós vamos entrevistar o mestre em engenharia da profissão, professor Carlos Eduardo Flesch. E a dissertação dele foi uma proposta de modelo híbrido de gestão de projetos para aplicação em barragens de rejeitos na indústria de extração mineral do Brasil. E o orientador do professor Carlos Flesch foi o professor Dr. Robson Seleme, que eu tive o privilégio de trabalhar durante mais de 5 anos no Centro Universitário Internacional Uninter. Eu quero agradecer muito a sua presença, obrigado, professor Carlos Flesch, neste programa, porque diante desses episódios que ultimamente ocorreram no Brasil, esse último de Brumadinho e antes em Mariana, parece que a sua dissertação de mestrado abordou um tema emergencial no nosso país, já que temos muitas barragens de rejeitos de minérios. Gostaria que o senhor fizesse uma contextualização, então. Claro. Obrigado, professor Jorge, pelo convite. Excelente estar aqui, poder apresentar a dissertação. O nome na dissertação fica enorme, né? Mas é sempre assim, é né? sempre assim, né? A gente quer tentar incluir tudo, mas... e agradecer todo o curso, né? A pós-graduação foi lá na Universidade Federal, junto com o professor Robson Seleme, que me ajudou bastante, lá da Engenharia da Produção e toda, né, o grupo, o corpo docente. Então foi muito bom e é muito bom estar aqui apresentando. Obrigado. A mineração realmente ela é um setor que está em crescimento no mundo inteiro. No Brasil é um setor muito importante, né, aqui na América do Sul. E são projetos complexos que acontecem, projetos de bilhões de reais, bilhões de dólares. E um dos escopos que foi aí o foco da dissertação, na verdade, pelo que aconteceu em Mariana, mas não só em Mariana, né, existem eventos históricos que acontecem no mundo inteiro, né, e que não poderia acontecer. Então, como a gente pode estudar isso daí cada vez mais? Então, a barragem de rejeito, né, de rejeitos da extração mineral, é uma parte do escopo de um projeto, né, de mineração. E que é muito importante, né, como a gente viu com esses acontecimentos. Então, até comentando, a dissertação estava em andamento quando aconteceu, né, o caso em Brumadinho. A gente pode entrar depois em um pouquinho mais, mas a ideia é realmente abordar o projeto da barragem de rejeito num âmbito muito mais abrangente, não somente a parte técnica da barragem. Isso aí foi o seu objetivo principal da sua dissertação? O objetivo foi esse, tentar entender como a gente pode abordar de uma maneira, né, apesar do nome imenso, né, o modelo híbrido, mas é tomar informações que existem na literatura, o que está sendo feito em projetos e o que as empresas aqui no Brasil estão fazendo já para expandir essa ideia de projetos de extração mineral, principalmente da barragem de rejeito, né? Como analisá-la de uma maneira muito mais integral, de uma maneira uma visão mais holística de tudo isso. O senhor é engenheiro industrial. E decidiu fazer essa tese na área de engenharia da produção. O senhor foi inspirado pelo episódio de Mariana ou surgiu assim da sua área de trabalho, de estudos? Como é que surgiu essa ideia de abordar? E quando o senhor ia defender a sua dissertação, acontece essa tragédia que foi uma das piores do mundo, que foi o caso de Brumadinho, onde quase 300 pessoas perderam a vida. Claro. A minha experiência é com mineração, já trabalhei bastante com a área de mineração e
e sempre trabalhei muito com a área de projetos, Certo. né, como consultor em projetos, continuo trabalhando com projetos, né, implementação de projetos, planejamento em projetos, das várias metodologias que são apresentadas na dissertação, eu já me envolvi e estava pensando qual escopo a gente poderia trabalhar, né, nós, juntamente com o orientador e com os professores, e como eu poderia focar em algo que trouxesse uma relevância, né, não só para o meio acadêmico, mas também para o trabalho que tem do dia a dia na indústria de mineração. E é algo que já tinha estudado, eu já tinha participado de, né, outras avaliações e achei que podia ser um tema muito interessante. Mariana trouxe essa ideia, eu fui pesquisar um pouquinho mais, vi que no mundo inteiro aconteciam também problemas, mas eu queria trazer como aqui no Brasil isso era visto pelas empresas, pelas maiores empresas do setor de mineração, extração mineral. E quando aconteceu Brumadinho, então muitos dos aspectos que são apresentados como essa visão mais, eu estava falando no começo, né, mais abrangente, que não só a parte técnica da barragem, mas aspectos de sustentabilidade, aspectos de governança da empresa, aspectos estratégicos de decisões precisam ser levados em conta, não somente como construir a barragem ou a parte civil, né, do alteamento das barragens, aumentando elas, mas também todos os aspectos de tomada de decisão para aquele projeto. O senhor, como engenheiro, um especialista na área de projetos, nós sabemos que há um ciclo de vida de um projeto. Claro. Eu gostaria que o senhor abordasse esses aspectos, ou seja, como se gere de uma maneira eficiente um projeto. Pegando o nosso caso aqui, um projeto relacionado a uma barragem de rejeitos e que provavelmente algumas dessas barragens ainda estavam em uso, mas nós temos muitas barragens hoje, claro, que estão praticamente abandonadas e colocando em risco a vida das pessoas que ficam abaixo desses ambientes, dessas barragens. Então, se o senhor pudesse abordar alguma coisa relacionada à vida de um projeto. Num caso desse, me parece que deveria ser permanente. Né? Claro. Não, isso daí é ótimo e é abordado também, principalmente para barragens, de uma maneira simplificada, que também para ser simples, né? A gente não quer criar, claro, algo complexo, apesar que os projetos são complexos, mas um ciclo de vida de um projeto de barragem ou de uma barragem são 4 etapas, basicamente, né? É o planejamento da barragem, a construção da barragem, a operacionalização, ou a barragem operando, realmente recebendo os rejeitos, e depois o fechamento da barragem. Então, o que vai ser feito depois que acabar aquela vida útil da barragem, que vai ser um espaço onde serão jogados os rejeitos, né, minerais. Então, são essas 4 etapas. O que a gente percebe muito dentro das empresas, num geral e nos projetos, é que o planejamento é muito bem feito, é pensado onde vai ser implementado, quais são as áreas, onde podemos colocar esse projeto. A construção também, existe muita parte técnica envolvida, quem são as pessoas envolvidas, qual é o minério que será colocado, é feito muito bem a análise de como é feito. Existe a operação da barragem, ou seja, quando ela está realmente operando, em alguns casos pode ser melhor, mas já existem até métodos para verificar se ela está de acordo ou não, inclusive a indústria 4.0, né, pode ajudar nesse daí. Isso. Então, essas 3 são muito fortes. Daí você chega no final, que é o fechamento da barragem. Mas esse daí pode acontecer um problema, principalmente algumas que a empresa pensa em alguns casos, pensa no retorno financeiro, vai até a operação. Quando vai fechar a barragem, não tem mais o retorno financeiro. Então, esse fechamento já deveria ser pensado lá no comecinho, no início, essa sustentabilidade. Então, é isso que as empresas maiores já têm feito, mas estão cada vez mais fortemente aplicando, pensar lá no final, aquele meu fechamento da barragem. Então, eu vou ter que fechar a barragem, vou ter que, né, reflorestar, né, deixar ela
E para a vida inteira, né? Porque vai Desativar. ficar desativada, mas de uma maneira sustentável, mas eu já tenho que pensar no começo. Então, esse que é a ideia das práticas, né? De pensar já lá na sustentabilidade no final, desde o comecinho. Falando em tese, me parece que nesses 2 episódios ali, a falta de um planejamento adequado nessa etapa final causou um prejuízo enorme em termos ambientais, em termos até do lucro das empresas e em termos sociais também, porque embora essas empresas de mineração, principalmente as grandes, elas dominam praticamente o mercado, mas a imagem dessas instituições, elas ficaram muito abaladas, principalmente a Samarco e a própria Vale do Rio Doce, que formam um grupo só e que causaram prejuízos enormes. Então, podemos afirmar, de acordo com a sua pesquisa, de que não se tratou bem a última etapa. Pode ser, esse daí é uma análise que não foi feita, né, na dissertação das causas, né, de cada um dos eventos. A ideia é mais mostrar como pode ser feito pensar, né, em aspectos que vão além do financeiro, muitas vezes, né? E apesar das empresas todas, inclusive foi feita essa pesquisa, elas possuem, né, no seu programa de projetos todas essas análises que são feitas sociais, são feitas análises de sustentabilidade ambiental. Isso é muito forte. Em alguns casos se deixa passar um tempo que pode ser, né, importante de tomar de decisão. Mas durante a pesquisa, até um dos grandes pesquisadores de mineração aqui no Brasil, ele comenta, e eu cito no trabalho, que as barragens de rejeitos, elas não são seguras, elas estão seguras. Então, é uma análise contínua, né, que precisa ser feito, no caso aqui, pensando no projeto, mas realmente um trabalho que pode ser executado, pensado aí para um estudo futuro, né, quem queira fazer, é pensar no ativo, no dia a dia da operação, que seria a terceira etapa. A terceira etapa, operação, será que ela só está segura, ela é segura, mas que pensando sempre, né, na sustentabilidade. Então, nesse âmbito global, que é o que a gente fala, são os 4 níveis, rapidamente, né, que é o técnico da barragem, é o estratégico, né, pensando quem que vai aprovar esse projeto, quem está junto, quem é o patrocinador do projeto. Existe o nível institucional, né, que é toda a organização, inclusive a governança da empresa, e existe o nível de desenvolvimento sustentável, que daí entra toda essa parte de sociedade, ambiente. Isso daí pode ser fortemente colocado já desde o início do planejamento de um projeto, que daí não tem a ver com cooperação, né, mas já no início de um planejamento de um projeto. O senhor tratou também, na sua dissertação, de fatores externos que acabam influenciando o projeto. Que fatores o senhor apontaria assim que podem contribuir ou para o bem ou para o mal do projeto, podemos assim afirmar, né? Um dos fatores, e a gente discute, como está a economia, né? Então é um fator externo ao projeto, mas a economia ou o preço do minério. Então muitas vezes uma decisão de um projeto, ela vai levar em conta qual é o valor que está o minério naquele momento, e podem ser que algumas etapas sejam de definições, né, sejam feito um caminho mais curto porque, né, o valor está muito alto, então quer passar para frente. Então essas decisões devem ser incorporadas desde o planejamento, mas não só o financeiro. Né, a parte social, como que é a comunidade dentro, como está o entorno, como vai ser o impacto da empresa dentro daquele ambiente, né? Que nós sabemos, essas empresas, elas causaram, né, também falando, um impacto muito positivo durante a sua época de operação, né, dentro da sua cidade, local, na economia local. Então, são empresas que são importantes para o local onde elas estão inseridas. Então, isso daí deve ser levado em conta também dentro de um projeto, né? Então, o que aconteceu em muitos desses casos aí, uma fatalidade, né, nesse daí, mas a economia
da sociedade local e todos esses valores do que serão analisados dentro do projeto. A gente chama, em projetos, chamam de business case, o caso do negócio. Isso. Tudo isso daí deve ser muito bem avaliado no começo do projeto, para saber, aquele projeto realmente é o melhor que eu tenho? Será que existe alguma outra maneira de eu fazer um projeto que não seja uma barragem de rejeito com lama, possa ser algo a seco? Se for a seco, vou ter que colocar um equipamento a mais. As empresas já estão pensando nisso, vou gastar um pouquinho a mais, colocar um novo equipamento, faço a barragem a seco, fica muito mais segura, algo que está também começando a se viabilizar nos projetos. Eu acho que isso são fatores que podem influenciar na decisão do projeto. Nós estamos entrevistando em teses e dissertações o professor Carlos Eduardo Flesch, e ele é mestre em Engenharia da Produção, e a sua dissertação, que foi defendida na Universidade Federal do Paraná, é uma proposta de modelo híbrido de gestão de projeto para aplicação em barragens de rejeitos industriais de extração mineral do Brasil. O que seria esse modelo híbrido que o senhor fala aqui na sua dissertação? O modelo híbrido, a ideia era buscar não só informações de modelos existentes, dentro de metodologias de projetos que já são reconhecidas no mercado, que as empresas utilizam, várias empresas de mineração e de outras indústrias também utilizam, têm as suas metodologias pesquisadas na literatura, mas também buscar o que realmente os especialistas em barragens de rejeitos dizem que são práticas importantes para os seus projetos. Então, por isso que é híbrido. É híbrido porque busca da literatura, essas são práticas que são usadas, que são aceitas, mas como é a vida real? Então a gente tem temos o estudo, isso daqui é muito, mas é aplicável à barragem de rejeito? Ou o que falta dentro da literatura que os especialistas em barragens de rejeitos podem inserir? Então foi um estudo para conseguir fazer esse modelo híbrido para poder juntar, utilizando toda a metodologia científica, que também é explicado, mas buscando o que é a metodologia, as metodologias, fazendo uma integração. Esse até eu abro um parênteses, que é muito importante para quem está fazendo, está participando agora em mestrados, doutorados, dissertações e teses. À medida que o projeto vai avançando, o seu projeto de dissertação e tese, vai escrevendo artigos sobre o tema, porque isso gera um conhecimento que pode ser usado ao final. Então, eu tive a oportunidade, junto com o professor também, junto com outros colegas que toparam fazer, a gente apresentou 2 artigos dentro do Congresso Brasileiro de Engenharia da Produção. Então, um foi de integração de metodologias, que foi mais a parte de literatura. Apresentamos um outro sobre projetos complexos, utilizando uma outra metodologia. Isso daí começa a gerar um corpo, um valor crítico até para quem está fazendo a dissertação, Então, essa integração foi a base da integração da literatura, que depois juntou com o conhecimento dos especialistas para gerar a dissertação. Então, criou-se esse modelo híbrido, pensando não somente no... isso daqui diz só o by the book, o livro, mas também o que é utilizado hoje e o que falta. E o que diria os especialistas em algum caso? Olha, isso é muito importante, mas nós não temos utilizado com frequência, ou não está explícito nos planos de projeto. Então, muitas vezes essas decisões de melhoria lá no futuro, as empresas fazem, mas em alguns casos não está explícito no plano de projeto já incluir lá o fechamento da barragem, por exemplo. Então, professor Carlos, eu gostaria que o senhor fizesse uma síntese. Qual foi a conclusão que o senhor chegou no final dessa sua dissertação, em que o senhor aborda a gestão de projetos para essas barragens de rejeitos minerais? Claro. O principal que nós vimos, eu sempre gosto de incluir
o professor, né, o orientador, que foi um trabalho realmente bastante... Professor Robson Professor Robson Seleme foi. Mas a principal conclusão é que para projetos como o de barragens de rejeitos para a indústria mineral, que afetam a comunidade, que afetam o meio ambiente, não é mais aceitável pensar somente em fatores financeiros para esses projetos. Fatores externos, que a gente comentou um pouquinho, fatores de sustentabilidade, fatores estratégicos da empresa, tomadas de decisões institucionais, governança, pensar no longo prazo, né? Isso é muito importante. Então, só fatores financeiros já não é mais o ideal para projetos dessa magnitude, dessa complexidade e dessa maneira como afeta, né? Então, pensando de uma maneira muito mais abrangente, essa foi a principal conclusão do trabalho que apresentado, e agora a ideia, os projetos são longos, claro, normalmente, né? Então são de alguns bilhões, mas seria excelente poder utilizar um modelo desse, um estudo de caso para o futuro, quem sabe um estudo dos ativos, né? Então são potenciais trabalhos futuros. O senhor pretende continuar a pesquisa num doutorado, por exemplo? Porque sempre uma dissertação, uma tese, ela fica perguntas para ser respondidas por outros pesquisadores. O senhor gostaria de continuar nessa linha? Ou sempre uma dissertação, uma tese dá um certo estresse, né? A gente fica um tempo ali até voltar, digamos, a pesquisar sobre o assunto. É verdade. É bastante trabalho, mas eu ainda... recomendo muito quem tem vontade de um mestrado, um doutorado, é muito bom, aprende-se muito, vê uma maneira nova, e eu tenho vontade sim de continuar uma pesquisa em algum lado, não exatamente no momento, acho que tem que agora sentar e pensar em qual das linhas, né, qual dos caminhos, que agora é um modelo híbrido, gerou-se um resultado, mas várias perguntas, então para qual lado que vai, que pode ir, mas com certeza continuar a pesquisa será algo interessante. Então, nós entrevistamos em teses e dissertações o professor Carlos Eduardo Flesch, ele que é mestre em Engenharia da Produção, e a sua dissertação de mestrado na Universidade Federal do Paraná foi uma proposta de modelo híbrido de gestão de projetos para aplicação em barragens de rejeitos na indústria de extração mineral no Brasil. Professor Carlos, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Muito obrigado. Tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na nossa formação e de todos aqueles que estão nos acompanhando através destes múltiplos canais de comunicação. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado.